Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil e nós vamos continuar essa nossa temporada de estudo da Bíblia. O título geral dessa temporada é A Procura da Verdade e nós só conseguimos encontrar a verdade no texto bíblico. É por isso que aqui no Bíblia Fácil nós abrimos a Bíblia para que você possa conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida. E o tema de hoje é a igreja. Vamos estudar um pouquinho sobre o que é a igreja, por que Deus estabeleceu a igreja, qual o objetivo dela, e especialmente como a gente pode identificar uma igreja que é bíblica e que, portanto, vale a pena ser frequentada. Eu convido você a abrir sua Bíblia e a pegar um caderninho para anotações, para que a gente possa avançar com calma e com responsabilidade nesse nosso estudo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, porque aqui você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Eu estou aqui com os meus convidados e mais uma vez sejam bem-vindos. Nós estamos na 9ª semana, não é isso? A gente não vai perder a conta aqui, a 9ª semana juntos. Sejam muito bem-vindos cada um de vocês, para que a gente possa avançar nos nossos estudos e mais uma vez fiquem à vontade para a gente conversar sobre esse tema da igreja. Eu quero pegar a minha Bíblia aqui para a gente orar. Mas antes da oração, só quero lembrar você que nós temos um canal no YouTube, onde você pode acompanhar os episódios anteriores, youtube.com/Bíblia Fácil. E você também pode encontrar esse conteúdo lá no ntplay.com. Tem uma área lá do Bíblia Fácil, você pode encontrar todos os episódios anteriores para você assistir e compartilhar com seus amigos. Vamos orar? Para a gente estudar sobre a igreja na Bíblia. Se você puder, feche seus olhos também. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter Tua Palavra em nossas mãos. Esteja conosco agora nesse estudo, para que a gente possa compreender o que é a igreja e qual o seu objetivo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar sobre a igreja. O que é a igreja? A palavra igreja, ela vem da palavra grega eklesia, que quer dizer chamados para fora. Então, quando a gente pensa em igreja, ou melhor, quando Cristo pensou na igreja, porque foi Ele que estabeleceu essa instituição chamada igreja, Cristo pensou num grupo de pessoas que foram chamados para fora do mundo. É isso que significa igreja, eclesia, chamados para fora. Então, quando nós participamos de um ajuntamento religioso, de uma igreja, nós estamos em um grupo de pessoas que entenderam que precisam estar separadas do mundo. Né? A igreja, para você entender em casa, ela tem muito a ver com Romanos capítulo 12, né? Versículo 2, quando Paulo diz: "E não vos conformeis com este século." Se conformar é ter a mesma forma. Paulo estava dizendo, não tenham a mesma forma deste século ou do mundo. E a igreja é exatamente isso. A igreja é um ajuntamento de pessoas que resolveram que não teriam a mesma forma do mundo, que estariam fora do mundo. E é interessante porque ao mesmo tempo a igreja está fora, são os chamados para fora, mas ela não pode deixar de estar dentro. Em que sentido? Eles são chamados para fora, mas eles são chamados para voltar para o mundo e anunciar a Cristo para trazer mais gente para fora, né? Para que a igreja seja cada vez mais fortalecida na palavra de Deus. Então, esse é o significado da palavra igreja. E a primeira ocorrência da palavra igreja na Bíblia está em Mateus, capítulo 16, versículo 18, né? A palavra eclesia. Vamos lá em Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18. Aqui numa conversa de Jesus com Pedro, Cristo fala pela primeira vez essa expressão igreja, tá bom? Helenilda, você encontrou? Você pode ler para a gente? Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Muito bem, aqui Jesus
faz um jogo de palavras, não é? Quando Mateus escreveu essa fala de Jesus, ele fez um jogo de palavras entre a palavra Pedro e a palavra pedra, né? Pedro significa pedregulho, pedrinha pequena. E a palavra pedra que Jesus usou aqui é rocha, né? Pedra grande. Então é como se Jesus dissesse assim: você é um pedregulho, mas sobre esta pedra eu vou edificar a igreja. Então a igreja de Deus está edificada sobre Cristo, sobre nenhum outro homem, né? A pedra fundamental da igreja é Cristo. E quando a gente pensa na pedra fundamental da igreja, a gente pensa na palavra de Deus. Amigos, o primeiro ponto aqui da nossa conversa, e você de casa precisa entender isso também, é que uma igreja, para ser uma igreja de Cristo, ela precisa estar fundamentada sobre a palavra. Não é sobre a opinião do pastor, não é sobre a opinião do bispo, do padre, seja quem for o líder religioso. Tem que estar fundamentada sobre a Bíblia. Não é o que o líder religioso acha, não é o que ele pensa, não é o que ele sente, é o que a Bíblia diz. Porque a igreja está fundamentada sobre a pedra, sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Muito bem. A segunda ocorrência dessa ideia de eclesia está em Atos 2,47. Aqui não aparece a palavra igreja, mas a ideia de eclesia está contida. Atos capítulo 2, versículo 47. Atos 2,47 diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então aqui tem essa ideia de pessoas que eram acrescentadas a um grupo especial, a esse grupo da eclesia, que são aqueles chamados para fora do mundo. Então, aqui eu quero reforçar esse aspecto. Aqueles que fazem parte da igreja de Deus, da igreja bíblica, eles precisam ser diferentes do mundo. A igreja é um lugar que é diferente do mundo. A sua forma de tratar as pessoas é diferente, a sua forma de cantar é diferente, a sua forma de falar é diferente, a sua forma de reagir à violência do mundo, aos problemas do mundo, tudo é diferente, porque eles foram chamados para fora. Uma igreja que se assemelha ao mundo, ela perdeu seu propósito, porque a igreja precisa ser um contraste com o mundo. E aí a gente pode tratar isso em diversos aspectos. Por exemplo, o mundo é um lugar de violência, a igreja é um lugar de paz. O mundo é um lugar de promiscuidade, a igreja é um lugar de pureza. Então a igreja sempre faz esse contraste com o mundo, para que ela possa de alguma forma impressionar o mundo e ganhar as pessoas para Cristo. Vamos avançar aqui. Muito bem. Agora, não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, cristãos desigrejados. Essa é uma expressão muito comum e vem ganhando força, especialmente com a internet, né? E agora, durante a pandemia, muitas pessoas que que frequentavam a igreja, começaram, por força da pandemia, a assistir os seus cultos online. E eu já vi muita gente dizendo assim: não vou continuar online. Eu não vou voltar para a igreja física. Mas existe uma importância de você participar de um ajuntamento de crentes, e nós vamos ver aqui. Mas é possível ser um cristão desigrejado? Eu assinava essa revista Cristianismo Hoje e teve uma reportagem de capa sobre cristãos desigrejados. Eu trouxe aqui um trechinho dela. Diz o seguinte: uma estatística do IBGE indica que existem 4 milhões de pessoas no Brasil que se declaram evangélicas, mas não frequentam nenhuma igreja. Essa é uma revista evangélica, então ela trouxe essa estatística dos evangélicos, mas com os católicos e outras religiões acontece a mesma coisa. Gente que se declara da religião, mas não frequenta a igreja. Antigamente existia uma expressão que era o católico não praticante, não é? Você deve conhecer, Mateus, que você frequenta a igreja católica, mas hoje também tem a expressão evangélico não praticante. É aquela pessoa que, na hora do IBGE, né, da pesquisa, diz: não, sou evangélico, ou sou católico,
mas não vai à igreja, não segue os princípios que a igreja apresenta e tal. Então, existe uma turma grande de pessoas que se dizem cristãs, mas não frequentam a igreja. Como é que isso combina com a igreja? O que Paulo aconselha a respeito desse assunto? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos para Hebreus aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 25. E antes da gente ler o texto, deixa eu só falar para vocês algumas justificativas de pessoas que se dizem cristãos desigrejados. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, não vou à igreja, porque na igreja tem muita gente ruim, muita gente falsa. Não sei se você já ouviu por isso aí, eu já ouvi muito. Como pastor a gente ouve muito, né? Pastor, não vou mais à igreja, porque na igreja tem muita gente falsa, fofoqueira, e assim, sempre cabe mais um, né? Não precisa deixar de ir, porque se você encontrar uma igreja só de gente perfeita, não vá lá, você vai estragar essa igreja. Não tem, né? Você vai encontrar algum grupo de ser humano nesse planeta que seja um grupo perfeito? Não tem. Então, na igreja, a igreja é um local realmente de gente imperfeita que está buscando a Cristo para ser transformada. Outras pessoas dizem, não preciso da igreja, não preciso dos irmãos, só preciso de Cristo. Veja, é verdade que a gente precisa de Cristo como nada nesse mundo, mas nós também precisamos dos irmãos. E o apóstolo Paulo aqui em Hebreus 10, 25 diz assim, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, Paulo já enfrentava, lá no primeiro século, uma leva de cristãos desigrejados. Gente que era cristã, mas que dizia, não vou à igreja. E Paulo diz, não deixe de se congregar. E ele justifica aqui, quanto mais próximo for o dia, e essa expressão é uma referência à volta de Jesus, quanto mais próximo tiver da volta de Jesus, mais nós precisaremos de uma igreja. Por quê? Porque na igreja você tem um grupo de pessoas com o mesmo propósito, que estão estudando o mesmo livro e querem a mesma coisa, encontrar com Jesus um dia pessoalmente. Então, o conselho de Paulo sobre o assunto dos desigrejados é não deixe de frequentar uma igreja. Você que está me assistindo de casa, sim, o conselho é para você também. Não deixe de frequentar uma igreja. Você vai acompanhar comigo aqui ao longo dessa nossa conversa quais são as características de uma igreja que vale a pena ser frequentada. Mas escolha e vá à igreja, porque é importante você estar lá. Mas antes da gente continuar o nosso tema, eu preciso oferecer para você esse presente maravilhoso, que é a revista, o Guia de Estudos À Procura da Verdade. Aqui você vai encontrar esse tema, com os textos bíblicos, com uma breve explicação, para você ler com calma, em casa, marcando, fazendo anotações. E esse material bonito, bem diagramado, com um papel de qualidade, vai para a sua casa sem que você tenha que pagar nada. Porque os anjos da esperança já pagaram esse material, a quem nós agradecemos muito, tá? Você que é anjo, muito obrigado. É só você pedir, você entra nesse site aqui, novotempo.com/Bíblia Fácil. novotempo.com/Bíblia Fácil, faz o seu cadastro e aí você pode pedir esse guia e vai para a sua casa pelo correio de graça. Se você estiver assistindo esse programa no horário comercial, você também pode ligar para 12, 0 operadora 12, 21 27 31 21, e aí você vai falar com a nossa equipe de atendimento e vai pedir a sua revista e ela vai para a sua casa de graça, tá bom? É um presente nosso. Muito bem, vamos continuar aqui, porque tem muita coisa sobre a igreja na Bíblia. Olha o que John Stott falou. Eu gosto muito desse livro, Discípulo Radical, e ele diz assim, assim somos tanto discípulos individuais quanto membros da igreja, tanto adoradores quanto testemunhas, tanto peregrinos como cidadãos. Então, sim, nós adoramos individualmente. E muitos desigrejados dizem, não, eu não preciso de ninguém para adorar a Deus, eu posso adorar a Deus em casa sozinho. É verdade,
nós podemos e devemos adorar a Deus em casa sozinhos. Não sei vocês, mas quantas vezes eu coloco música em casa e fico cantando, adorando a Deus, às vezes me emociono em casa cantando sozinho. Mas a gente deve ser adorador individual e também coletivo, porque na igreja tem bênçãos especiais que Deus prepara para o encontro coletivo dos seus filhos. 1 Coríntios 12, 2 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, aqui em 1 Coríntios 12, esse capítulo é muito importante, porque Paulo trata o ajuntamento dos crentes, a igreja, como um corpo. E a cabeça a gente sabe quem é, né? A cabeça é Cristo. E Cristo sendo a cabeça, é Ele quem manda. Então, esse é um primeiro aspecto importante dessa metáfora de Paulo. É Cristo quem manda na igreja. Não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, sei lá, seja lá quem for. Não é um homem que manda na igreja. É Cristo, Ele é a cabeça. E como cabeça, é Ele que pensa as coisas da igreja. E Ele pensa as coisas da igreja a partir da sua palavra. Então, uma igreja precisa ter como guia, precisa ter como trilho a palavra de Deus. Agora, nós somos corpo. E na metáfora de Paulo, ele fala assim: mas e se a orelha, né, não quiser, disser assim, não quero ser orelha, quero ser boca. Né? Ele usa outros órgãos lá que eu não me recordo agora. Mas se a orelha disser, não quero ser orelha, quero ser boca. Imagina como é que seria a confusão nesse corpo. Se o seu polegar dissesse, não quero mais ser polegar, agora só quero ser joelho. Então, seria uma confusão nesse corpo, né? Paulo está dizendo assim, cada um tem a sua função no corpo. Alguns aparecem, outros não aparecem. Alguns são órgãos que são vistos pelos outros, outros são órgãos internos, mas todos fazem parte do corpo. E todos são importantes para o corpo. Aliás, os órgãos mais vitais que nós temos não aparecem. Né? E às vezes a gente está na igreja e fica dizendo assim, puxa, eu queria tanto ser o cantor, né? Queria tanto ser o pregador, mas a pessoa é recepcionista, por exemplo. Ou a pessoa é aquele que cuida da limpeza, que cuida da organização. Todos são importantes. Todos são importantes na igreja, porque é um corpo, e um corpo é formado por muitos membros. Marcos capítulo 2, versículo 17 diz, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E aqui está outro aspecto para a gente pensar a igreja. Os desigrejados dizem assim, eu falei para vocês, eu não vou para a igreja porque tem muita gente ruim lá. Mas é exatamente para a gente ruim que a igreja foi feita. Porque se fosse para gente boa, ela estaria vazia. Porque, amigos, na essência, todos nós somos ruins. Na essência, todos nós somos pecadores miseráveis, condenados à morte. Não tem nada de bom em nós. Então, se Cristo fosse deixar ou estabelecer a igreja para que gente boa fosse lá, a gente já não poderia ir, começando por mim. Mas a igreja, ela foi feita para os necessitados. E Jesus usa aqui uma metáfora, que é a metáfora do hospital. A igreja é como se fosse um hospital. Justamente o que eu ia comentar agora, muitas igrejas deixaram de ser hospital e viraram tribunais, né? Sim, sim. As pessoas vão lá e acabam sendo julgadas, ao invés de serem acolhidas e amparadas. Exatamente, o tribunal está em outro lugar, né? O juízo, a gente viu no último episódio, o juízo está acontecendo lá no céu, nesse momento, feito por Cristo. A igreja precisa ser esse local que acolhe pecadores. Mas veja, eu gosto muito dessa metáfora do médico, porque como é a igreja como um hospital. Não sei se eu coloquei uma imagem aqui depois disso, ó. A igreja como um hospital. Porque como é que funciona o hospital? O doente chega com a sua doença, ok? Ele é tratado e aí volta para casa curado, ou volta para casa com o tratamento para ser curado. A igreja funciona assim também. A gente chega com as nossas doenças espirituais e na igreja nós recebemos um tratamento
para que essas doenças deixem de assolar o nosso corpo espiritual. Então, assim, essa metáfora do hospital é muito bonita, porque a gente chega no hospital e a gente não é julgado. Você imagina se alguém chegasse no hospital doente e dissesse assim, mas que coisa feia, um doente vindo ao hospital? Não, não, sai daqui, vai para outro lugar. Aqui não é lugar de gente doente. Seria ridículo isso, né? No hospital, chega, você está doente, venha para cá mesmo. A gente não vai deixar você doente. A gente vai curar você, vai tratar você. Na igreja é assim. Você não vai dizer, ei, pecador, não vem para cá porque aqui não é o teu lugar. Não, é lugar de pecador. Mas o pecador vem para ele entender que ele precisa de mudança. Então, o mentiroso chega na igreja para deixar de ser mentiroso. O adúltero chega na igreja para deixar de ser adúltero. Quem pratica homossexualidade chega na igreja para deixar essas práticas. Quem rouba chega na igreja para deixar de roubar. Então, a igreja é como um hospital, ela recebe todos, mas ela faz o tratamento espiritual para que essas doenças espirituais deixem de atuar. Então, essa metáfora da igreja é muito importante. A igreja como um hospital. Mas a igreja também é como um quartel-general. Em que sentido? Você vai à igreja para se preparar para a guerra. Eu não estou falando da guerra da Ucrânia contra a Rússia. Estou falando da guerra do bem contra o mal. O que a gente chama de o grande conflito. Todos nós estamos envolvidos no grande conflito. Você de casa também está envolvido no grande conflito. O grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. A boa notícia é que esse conflito já está com o lado vencedor. Jesus já venceu na cruz, mas agora a luta é para ganhar você e a mim. Né? O grande conflito está rolando agora porque Jesus quer ganhar você, Helenilda, mas o diabo também quer ganhar você. Fabiana, Jesus quer ganhar você e já ganhou pela graça de Deus, mas o diabo também quer te ganhar. Então está nessa guerra. Aí a gente entra na igreja para sermos treinados para voltar para a guerra e para resgatar outros soldados. Então a igreja também funciona como um quartel-general. E como é o treinamento desse quartel-general? É aqui, ó. Estudando a Bíblia, folheando a Bíblia, estudando, vendo o que Jesus quer falar para nós. Você de casa, ó, precisa folhear sua Bíblia, ler a sua Bíblia todo dia, estudar, pesquisar, para que você possa descobrir qual é a vontade de Deus para você. Então, essas duas metáforas, eu acho que elas resumem bem o que é a igreja. É um hospital onde as pessoas vão para fazer o seu tratamento espiritual e é também um quartel-general onde você vai se preparar para a guerra espiritual. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, porque aqui Jesus usa uma metáfora a respeito da sua igreja, do seu povo, que nos diz muita coisa. Mateus capítulo 15, ou Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Cláudia, você encontrou? Você pode ler, por favor? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais aproveita, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Muito bem, obrigado, Cláudia. Aqui, Jesus usa duas metáforas. Ele usa a metáfora do sal e a metáfora da luz. Vamos pensar sobre cada uma dessas metáforas, tá bom? Vamos começar com o sal. O sal, hoje, ele tem uma função basicamente de dar sabor. Porque quando a gente quer conservar alguma coisa, a gente coloca na geladeira, né? Nós temos esse recurso. Mas quando Jesus falou, vós sois o sal da terra,
o sal tinha pelo menos três funções muito importantes. Primeiro, o sal era um fator de conservação, não tinha geladeira. Então, quando se queria conservar uma carne, colocava muito sal nela e colocava em um determinado local para que ela pudesse ficar em condições de ser comida por mais tempo. A segunda função do sal era dar sabor, né? Então, você coloca o sal lá na comida e ele dava sabor à comida. E uma terceira função do sal naquela época era purificar. Não sei se você lembra de um episódio do profeta Eliseu, quando tinha uma determinada água que estava contaminada, impura, e ele joga sal para purificar a água. Então a gente pode pensar no sal, na igreja como sal, nesses três aspectos. A igreja, o povo de Deus, ele deve estar no mundo para conservar a moralidade cristã. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês concordam, mas se não fosse o cristianismo nesse mundo, a coisa estaria muito pior do que está. O cristianismo ele ainda é um fator de conservação. O cristianismo também tem que dar sabor. E nós, como cristãos, precisamos dar sabor. E é uma coisa para a gente pensar. Você de casa aí, quando você chega numa reunião familiar, você dá sabor à reunião ou você acaba de estragar o negócio? Não sei se você... Reunião familiar é um lugar muito fácil de ser um lugar feliz, mas também, às vezes, um lugar que dá briga, né? Você, como cristão, é um fator de sabor à sua reunião familiar ou você está estragando mais ainda? E, finalmente, os cristãos são um fator de purificação dos ambientes. Então, quando a gente pensa no sal, a gente está pensando só no sal por enquanto, o sal precisa chegar no local e purificar, e conservar, e dar sabor. Esse é o fator da igreja no mundo. E, querido, se a igreja não faz isso, a igreja está sem propósito. Se a igreja não modifica o mundo, então ela perdeu a sua utilidade. E a gente tem visto por aí muitos ajuntamentos de crentes que estão tão assemelhados com o mundo que a gente já não sabe mais o que é igreja e o que é mundo. O que é igreja e o que não é igreja. Porque é tudo a mesma coisa, é a mesma música, são os mesmos costumes, a mesma roupa, o mesmo palavreado, é tudo igual. E tudo igual não é a metáfora do sal. Porque o sal chega e faz diferença. Nós temos também a metáfora da luz. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa para você descansar aí a mente, pensar um pouco mais sobre o que nós estamos falando. E quando nós voltarmos, nós falaremos da igreja como luz para o mundo, tá bom? A gente volta já já. Olá, eu me chamo Carlos, sou da cidade de Camamu, Bahia, distrito de Ituberá. Em 2020 eu era da Assembleia de Deus, até conheci uma irmã que me indicou os estudos do Bíblia Fácil. E eu liguei para Novo Tempo e recebi todos os estudos que eu tinha pedido. Esse é meu primeiro estudo, Bíblia Fácil, Daniel. E me tornei um adventista do sétimo dia, sou muito feliz, porque pedindo esses estudos fui alcançado com essas verdades bíblicas. E hoje eu me tornei um representante da Novo Tempo. Que alegria ouvir esse testemunho, né? Obrigado pelo seu testemunho. E ele pediu uma revista, pediu um guia de estudos da Bíblia e recebeu. Você vê que é verdade. Você pode pedir, a gente não vai cobrar nada de você. Você só precisa fazer o seu pedido no site novotempo.com/Bíblia Fácil. novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você faz o seu cadastro, pede o seu guia de estudos da Bíblia e a gente vai mandar para sua casa sem custo algum. É um presente nosso. E esse aqui, A Procura da Verdade, é o material didático desses nossos estudos aqui na nossa sala de aula. É só você acompanhar através da revista, vai anotando, vai colocando observações. É muito bom você ter isso em mãos. Então pede novotempo.com/Bíblia Fácil, faz o seu cadastro e vai chegar na sua casa sem custo algum. Eu aproveito para agradecer aos Anjos da Esperança, que foram aqueles que pagaram esse material para que eles possam ir, para que ele possa ir para a sua casa. Também agradeço ao Espaço Viva, que é nosso parceiro aqui do Bíblia Fácil,
que está recebendo os nossos convidados lá. É um local de promoção de saúde. Se você quer conhecer o Espaço Viva, entra aqui nos contatos dele e você vai ver que é um espaço muito bonito que vai ajudar você a ter mais saúde, tá bom? Vamos continuar aqui nosso estudo sobre a igreja. Nós estamos aqui estudando sobre a igreja e já falamos sobre o sal. E agora vamos pensar um pouquinho na luz, né? O texto de Mateus capítulo 5 diz que não se pode esconder uma luz, não se pode esconder uma lâmpada embaixo de uma vasilha. Lembrando para vocês que as lâmpadas naquele tempo eram mais ou menos assim, era um recipiente de barro, onde se colocava um pavio e óleo ali, né? Então, não era uma luz forte como nós temos hoje, uma lâmpada, mas num ambiente sem iluminação elétrica, qualquer tipo de luz já ilumina bastante. Então, era mais ou menos isso, e aí a Bíblia diz, Jesus fala que nós somos luz. E como luz, eu estou voltando aqui, vamos para frente, como luz, nós devemos iluminar o mundo, ok? Então, a igreja precisa fazer diferença. E isso aqui, pessoal, é muito sério, porque a igreja não pode ser invadida pelas trevas. Ela precisa iluminar as trevas. E a igreja precisa estar onde tem trevas. Então, sim, nós precisamos ir até os pecadores para que a gente possa iluminar a sua vida. E eu gosto muito de uma expressão que tem no livro O Evangelho Maltrapilho, que ele diz assim, que o evangelismo, ou o cristão, é um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrar comida. É isso que a gente faz, né? Nós somos pecadores que indicamos para outros pecadores onde é que está a salvação. Mas é isso que a Bíblia faz, que a igreja deve fazer. Então vamos aqui para algumas lições rápidas. Ser sal e ser luz não é uma questão de escolha, é uma característica inerente do verdadeiro cidadão do reino. Então você não entra para a igreja, você não entra para o reino de Deus e diz assim, não sei se você é sal ou luz. Não é. Se você entrou para o reino de Deus, você automaticamente tem que ser sal e tem que ser luz, tá bom? Se você não é sal e não é luz, então você não é do reino de Deus. Essa é outra verdade dura. Se você não está sendo sal e não está sendo luz, é porque você ainda não participou do reino. Porque quem participa do reino automaticamente vira sal e vira luz. Outra verdade dura, se você não é sal e não é luz, você não serve para nada no reino de Deus. E não fui eu que disse. Vocês leram comigo quando a Cláudia leu, que diz assim, se o sal não der o seu sabor, para nada serve. Vai ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, se você não é sal e se a igreja não é luz, ela não serve para nada no reino de Deus. E os discípulos de Cristo deveriam reconhecer a salvação do próximo como sua responsabilidade principal. O cristão que não é sal e não é luz, vive um auto-engano espiritual. Ok? Então, o que motiva a gente a ser igreja de verdade? O texto de João, capítulo 21. Pega aí sua Bíblia, João, capítulo 21. Na conversa de Jesus com Pedro, depois da ressurreição de Jesus, João capítulo 21, 15 a 17. Eu vou ler o texto para vocês. Você de casa está acompanhando aí? Está com a sua Bíblia aberta? João capítulo 21, 15 a 17 diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. Qual foi o requisito que Jesus estabeleceu para Pedro
para que ele voltasse a fazer parte do seu povo, depois de ter negado Jesus na crucifixão. Ele falou: você me ama, se você me ama, você pode fazer parte do meu povo. Ok? Eu acho que foi a Cláudia e depois a Fabiana que pegaram o microfone. Pode falar, Cláudia. Assim, o cristão tem que ser luz e passar o perfume de Cristo, né? Porque a Sim. gente tenta sempre andar em santidade, Sim. conforme a palavra do Senhor. Aham. E sempre me intrigou uma passagem de Jesus, quando ele fala assim, e eu não entendo essa passagem: lembrai-vos da mulher de Ló. Sim. E eu queria que o senhor me explicasse isso, porque eu acho que é o cristão olhar para o passado dele, alguma coisa assim, né? No contexto da volta de Jesus, né? Ele está falando sobre a volta de Cristo, a volta dele mesmo, e ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ele está falando isso? A mulher de Ló teve oportunidade de salvação, ela ouviu os anjos na casa dela falando, mas quando ela saiu de Sodoma, com a recomendação de não olhar para trás, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Jesus estava falando de pessoas que querem ir para o céu, que querem estar prontos para a volta de Jesus, mas não abandonam o mundo. E aí, nesse contexto, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, não se apeguem às coisas do mundo, não se apeguem a Sodoma, vão em direção à salvação sem olhar para trás. É nesse contexto que ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló, tá? No contexto da volta de Jesus. Fabiana. Algumas denominações de igreja, assim, eles não chamam o líder de pastor, chamam de ancião ou de outras coisas, porque eles acham que, na opinião deles, já ouvi que é errado alguém ser pastor, é somente Jesus que pode ser nosso pastor. Aí como eu responderia a alguém que tem essa dúvida? A gente já responde com esse texto que nós acabamos de ler, né? Porque Jesus disse para Pedro: pastorei as minhas ovelhas. Aqui no versículo 16. Então, se Jesus disse para Pedro: pastorei as minhas ovelhas, é porque sim, nós podemos pastorear uns aos outros, né? Então, não tem dificuldade bíblica com isso. Mas eu quero destacar essa questão aqui. Jesus falou para Pedro: você me ama, e sabe qual é o requisito para a gente fazer parte da igreja de Deus? Amar a Jesus. Você ama Jesus? Amo. Então você pode fazer parte da sua igreja. Porque quando você ama a Jesus, esse amor vem com o combo. Qual é o combo? O combo do serviço, o combo da obediência. Quando você ama a Jesus, tudo isso vem junto. O amor por Jesus não é só uma fala, não é só uma coisa poética, é prática. Amar a Jesus é praticar tudo aquilo que Jesus pede que nós pratiquemos. Por isso que ele colocou como requisito o amor, porque o amor traz um combo de obediência, de servidão, de discipulado, tudo dentro do amor de Jesus e por Jesus. Muito bem, mas como deve ser a igreja, ou como a igreja deve considerar a Bíblia? Vamos lá, Efésios capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20. Efésios 2, 19 e 20. Eu vou ler esse texto para vocês aqui, ó. Você de casa está acompanhando? Efésios 2, 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, a igreja de Deus considera Cristo, ou considera a Bíblia como fundamento. Quando Paulo diz aqui fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele está se referindo ao que os apóstolos e profetas escreveram na Bíblia. Então, eu já falei no começo, mas vou reafirmar agora. A Bíblia, queridos, é como um alicerce. A pedra angular é Cristo, porque aqui é a palavra de Cristo. E a igreja precisa ser edificada sobre a Bíblia. Porque se a igreja tiver outro fundamento, a opinião de um homem, a vontade de um homem, o interesse de um homem, a igreja não vai ser aquilo que ela deve ser. É a Bíblia e tudo o que a Bíblia diz. Qual o ensino bíblico a respeito da salvação, o qual deve ser ensinado pela igreja verdadeira? Vamos aqui em Atos 16.
como é que a igreja ensina a respeito da salvação. Atos capítulo 16. Eu acho que nós lemos esse texto na última semana. Atos 16, 30. Abra sua Bíblia aí, você de casa também vai acompanhando. Atos 16, 30 e 31. Alguém já encontrou esse texto? Ângelo, você encontrou? Atos 16, 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Muito bem, então a igreja de Deus precisa ensinar que a salvação vem por crer em Cristo. Aqui em Atos 4, 12 diz assim: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então qualquer igreja que ensinar que a salvação vem por qualquer outro meio, não é uma igreja bíblica, não é uma igreja de Deus. Precisa ensinar que a salvação vem apenas de Cristo e somente por Cristo. Em crer em Cristo, né? Então a salvação é pela graça, mediante a fé, conforme diz Efésios 2, 8 a 10. Ângelo, você quer falar? Só complementando, pastor, então essas doutrinas, a nossa base é a Bíblia. Sim, sempre. Então, a gente não tem base humana. A igreja, ela não deve ter uma doutrina que venha de duas pernas, né? Sim. Que exista, né? Que seja um ser humano, né? Seja ela qual for. É isso mesmo. É isso, né? Só a Bíblia. Gente, não é assim, ó, não é a Bíblia mais a tradição. Não é a Bíblia mais a opinião. Não, é só a Bíblia. E se não for só a Bíblia, sai daí, tá bom? Vou fazer um alerta. Se você está num movimento religioso cujo fundamento não é a Bíblia, sai daí urgente e vai para um movimento religioso, para uma igreja que tem a Bíblia como fundamento. Pode falar, Elenilton. Nesse contexto, só a Bíblia, né? Só a Escritura. Aham. Como fica a teologia ou o entendimento ou a tradição da Igreja Adventista com relação a Ellen White? É uma dúvida minha, Sim. eu me desculpe, eu não quero ser Não, ofendido, tranquilo. mas pode ser dúvida também das pessoas que Para estejam nos responder assistindo. sua pergunta, eu preparei um programa inteiro sobre isso. Daqui a 2 semanas, nós vamos ter um programa inteiro sobre o dom profético e vamos ver como é que é o papel de Ellen White dentro da Igreja Adventista, se ela substitui a Bíblia, se ela acrescenta a Bíblia. Mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar você 2 semanas curioso, tá bom? A gente vai ter um programa todo sobre isso. Então, eu vou continuar aqui com a igreja e a gente vou responder a sua pergunta daqui a 2 semanas. Você me permite? Tá bom? Muito bem, então vamos continuar. Qual a mensagem central da igreja de Deus na terra? João capítulo 14. Talvez você saiba esse texto de cor. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Esse é um texto que foi dito pelo próprio Cristo e que é um texto central para a teologia da igreja na terra. Eu gosto demais desse texto, inclusive eu tenho ele de cor, né? Talvez você de casa também você tenha de cor. Mas a Bíblia diz, Jesus falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O tema, a mensagem central da igreja de Deus é a mensagem da volta de Cristo. Por quê? Porque o cristianismo só tem sentido com a volta de Cristo. Qual seria o sentido da gente viver aqui, cristianismo, renunciando tantas coisas? Porque o cristianismo é uma religião de renúncias. Eu gosto de um texto do C.S. Lewis, que ele diz assim, se você procura uma religião confortável, definitivamente você não está procurando o cristianismo. Porque o cristianismo não é uma religião confortável. Ele pede renúncias nossas. Ele pede que a gente deixe coisas. Então, a mensagem central da igreja é a mensagem da volta de Jesus. Né? A verdade sobre a lei, como é que a igreja ensina? A igreja diz que a lei de Deus ainda está
em vigor. E eu quero relembrar o texto de João 14:15. Foi até o Mateus que leu no nosso programa sobre a lei. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Olha o que diz Apocalipse 12:17. Olha como é que João, no Apocalipse, descreveu o povo de Deus, que ele chama de remanescente, ou seja, aquele povo que sobrou, aquele povo que ficou. Apocalipse 12:17 diz assim: o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm firmes ao testemunho de Jesus. Então é característica da igreja de Deus a obediência aos mandamentos. Vamos mais, tem mais características aqui. A igreja de Deus na terra tem uma característica especial. Qual é? Apocalipse capítulo 12, versículo 17, nós acabamos de ler. Eles guardam os mandamentos de Deus e obedecem aos mandamentos, né? O restante da descendência que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10. Jesus revelou para a gente, Apocalipse 19, 10. Diz assim: então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, característica da igreja, o espírito de profecia. Como deve ser o ensino da igreja sobre o quarto mandamento? Nós vimos isso no programa inteiro sobre o mandamento, sobre o sábado. Isaías 58, 13 diz que se nós decidirmos que não vamos profanar o sábado, nós seremos colocados nas alturas da terra. Promessa de Isaías 58. Ezequiel 20, 12 e 20 diz que o sábado é o sinal de Deus entre ele e o seu povo. E Êxodo capítulo 28 a 11 é o mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus sobre o sábado. E a igreja deve ser um movimento mundial, organizado. Vamos lá para Apocalipse 14, 6. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Falando ainda sobre a igreja, diz: então vi um anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Há muitas outras características da igreja. A Bíblia está recheada delas. Mas o resumo de todas elas é a igreja de Deus precisa estar fundamentada na Bíblia. E eu tenho um convite para você. Se por acaso você participa de uma igreja e você acabou de identificar que essa igreja não é uma igreja que segue tudo o que a Bíblia diz, que tem as características que a Bíblia apresenta, o que você tem que fazer? Você precisa sair daí. É o convite que tem nas 3 mensagens angélicas. Sai dela, povo meu. E eu queria que você tomasse a decisão firme de que se você só vai fazer parte de um movimento religioso, que siga a Bíblia e só a Bíblia como fundamento. Vai decidir isso? Então decide enquanto você ouve essa música agora. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue e a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor
que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro. Se no universo grande eu sou, eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com o seu louvor perfume meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê o que está caído, que estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Ali quero morar. Amém. Amigo, você está me olhando e dizendo assim, pastor, você é pastor da igreja adventista, então você vai indicar a igreja adventista para mim. E é mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o meu compromisso não é com a igreja adventista, é com a Bíblia. E se um dia essa igreja deixar de pregar a Bíblia, eu serei o primeiro a deixá-la. Eu não tenho compromisso com a igreja, eu tenho compromisso com a palavra de Deus.
E é por isso que eu sou pastor dessa igreja. Porque essa igreja tem compromisso com a palavra. Eu quero convidar você para entrar agora num site. O site é encontreumaigreja.com.br. Lá você vai encontrar a igreja adventista mais próxima da sua casa. Vai lá. Você vai encontrar uma igreja séria, que prega a palavra, que vive a palavra. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos esclarece a respeito da tua igreja na terra. E nós queremos, Senhor Deus, seguir essa igreja, frequentar essa igreja, porque ela segue a tua palavra. Nos dá coragem, Senhor, de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor Deus. Amém.